Bom dia! Bem-vindos à nossa nova videoaula e hoje nós iremos falar sobre as relações ecológicas. Bom, essas relações, elas são as interações dos diversos organismos que constituem uma comunidade biológica. Pode ser dividida em relação intraespecífica e relação interespecífica. As relações intraespecíficas, elas são as relações que se estabelecem entre indivíduos de uma mesma espécie. Já as interespecíficas, elas são as relações que estabelecem entre indivíduos de espécies diferentes. Bom, dentro dessa divisão de relação intraespecífica e relação interespecífica, a gente vai ter a divisão de harmônicas e desarmônicas. As relações harmônicas são aquelas que pelo menos um dos indivíduos vai sair beneficiado, e o outro pode sair também beneficiado ou sem nenhum prejuízo. Já as relações desarmônicas, elas são aquelas onde um ou ambos os indivíduos vão ser prejudicados. Vamos falar sobre as relações intraespecíficas harmônicas, começando pelas colônias. Nessa relação, os indivíduos são ligados fisicamente entre si. Existem colônias móveis e fixas. Esse tipo de relação pode ser dividido em dois grupos: homeomórfica, que é formada por indivíduos iguais e não há divisão de trabalho. Um exemplo disso são as bactérias. E em heteromórfica, formada por indivíduos diferentes e a presença de divisão de trabalho. Como exemplo, a caravela. Vamos falar agora sobre outro tipo de relação intraespecífica. É a sociedade. Nessa relação, os indivíduos não são ligados fisicamente entre si. Se reúnem em grandes grupos, nos quais existe um grau elevado de hierarquização e divisão de trabalho. Um exemplo disso são os cupins, as formigas e as abelhas. Agora irei falar das relações intraespecíficas desarmônicas. Temos a competição, que ocorre entre indivíduos da mesma espécie quando disputam por espaço, alimento ou parceiro sexual. Temos como exemplos as plantas, que competem por luz e ambiente, e os lobos, que competem por parceiro sexual. Temos também o canibalismo, que ocorre quando um indivíduo mata outro da mesma espécie para se alimentar. E isso pode acontecer quando a disponibilidade de alimento ou o espaço de vida se tornam escassos. Por exemplo, o louva-a-Deus e a viúva negra. Bom, agora vamos falar das relações interespecíficas harmônicas, começando pelo mutualismo. Essa é uma interação obrigatória com benefício mútuo para ambas as espécies. Temos como exemplo a associação entre fungos e algas. A alga ela realiza fotossíntese e fornece oxigênio e alimento para o fungo, que por sua vez provê à alga substâncias inorgânicas fundamentais para a sua sobrevivência. Também temos a protocooperação. Nessa interação, há o benefício para as duas espécies que se interagem, porém a interação não é obrigatória. Temos como exemplo o peixe-palhaço e a anêmona. O peixe-palhaço ele ganha proteção dos tentáculos urticantes da anêmona, que por sua vez aproveita os restos alimentares do peixe-palhaço. O comencialismo é uma relação interespecífica onde uma das espécies é beneficiada e a outra não tendo nem benefício nem prejuízo. Um exemplo são as rêmoras, que são aqueles peixes que ficam em volta dos tubarões para comer os dejetos, para aproveitar dos dejetos que os tubarões deixam depois de comer. O inquilinismo. Nessa relação interespecífica harmônica, a gente vai ter que uma espécie obtém abrigo, proteção, no corpo de outra espécie. Um exemplo é o peixe-agulha, que se refugia no interior do pepino do mar, sendo o peixe-agulha o beneficiado e o pepino do mar o que não é nem prejudicado nem beneficiado. O epifitismo é uma associação entre plantas, onde uma utiliza da outra como suporte. Um exemplo disso são as orquídeas e bromélias, que apoiam-se de modo geral em regiões elevadas de troncos de árvores, beneficiando-se da maior disponibilidade de luz para a realização de fotossíntese. As árvores não são beneficiadas nem prejudicadas. A forésia. Essa relação pode ser vista quando uma espécie utiliza da outra como transporte, como é o caso do carrapicho. Relações interespecíficas desarmônicas. Porém, antes de falar um pouco sobre essas relações, vamos entender o que é o nicho ecológico. Ele descreve o modo de vida de um ser vivo, as suas relações com o ambiente, sua alimentação,
seu tipo de reprodução, seus hábitos, seus predadores naturais, suas estratégias para sobrevivência, sua forma de predar e etc. Resumindo, o nicho pode ser definido como um papel ecológico de uma espécie em determinada comunidade. Agora que entendemos o que é o nicho ecológico, podemos falar da competição, que ocorre quando duas espécies apresentam sobreposição de nichos ecológicos. Isso faz com que tenha disputa pelo mesmo recurso ambiental. Por exemplo, o coiote e a puma, que disputam para comer o veado. Temos também o predatismo, que é a relação entre uma espécie. A predadora utiliza-se de outra, a presa, provocando sua morte. Por exemplo, o lobo e o veado. Ainda nesse campo das interações interespecíficas desarmônicas, temos o esclavagismo, em que os indivíduos de uma espécie obtêm como benefício o trabalho de indivíduos de outra espécie. Um exemplo disso é a formiga, em que uma espécie de formiga ela invade o formigueiro e sequestra os filhotes que são obrigados a trabalhar para elas. Temos também o parasitismo, em que uma das espécies parasita o corpo de outro indivíduo para obter nutrientes e moradia. A lombriga e o carrapato são exemplos disso. E por fim, temos o amensalismo, que é uma interação em que uma espécie inibe o desenvolvimento de outra por meio da liberação de substâncias tóxicas. Um exemplo disso é a maré vermelha.